então eu separei a parábola do filho pródigo para a gente estudar hoje, que é uma parábola muito interessante que está só no Evangelho de Lucas. Os evangelhos são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E algumas parábolas e passagens são repetidas nos evangelhos, às vezes de uma forma um pouquinho diferente. Mas essa parábola só foi relatada por Lucas. A parábola é uma historinha, né, que, para ser parábola de Jesus, é feita da forma perfeita. É uma história que tem fundo moral e que tem diversos ensinamentos. Quando a gente começa a estudar as parábolas de Jesus, porque não era só Jesus que usava parábolas, isso era usado por sábios, essa coisa toda. Mas Jesus levou isso à perfeição, né? A gente percebe que qualquer que seja o nosso nível, isso a gente percebe por nós mesmos. Quando a gente lê a primeira vez, a gente entende uma coisa. Se a gente estudar alguma outra coisa e voltar e ler a segunda vez, a gente já entende outra coisa, né? Se for a terceira, se for a 10ª, se for a 100ª, cada vez que a gente lê, a gente entende mais um pouco. E aí, por aí a gente vê a sabedoria do método. Porque nós sabemos que Jesus não escreveu nada, que foram os discípulos e apóstolos, porque Marcos não era discípulo. Marcos seguia Jesus, mas não era discípulo. Marcos conheceu Jesus, mas ele era muito jovem. Lucas nem conheceu Jesus. E Lucas foi apóstolo. Mateus e João eram discípulos e depois apóstolos. Apóstolos são aqueles que levam o conhecimento aos outros, né? Espalhando aquilo que eles aprenderam com Jesus. Alguns, Lucas foi só apóstolo porque não aprendeu diretamente de Jesus, né? Paulo também não aprendeu diretamente de Jesus. E então, as parábolas, elas eram muito difíceis de serem deturpadas, porque a gente hoje ouve falar assim, deturparam os evangelhos e não sei o quê. E aí a gente vê, né, a inteligência de Jesus quando ele colocou muitos dos ensinamentos nas parábolas, porque não dava para modificar uma história feito essa que a gente vai ver aqui agora. Então essa história foi contada lá e chegou até hoje do jeito que ela foi contada, né? E agora ela tem tanto ensinamento embutido que a gente vai aprendendo à medida em que a gente vai lendo, vai pensando. Então eu vou dar uma lida na parábola toda e depois a gente vai pegar parte por parte. Disse, pois, Jesus: certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. E ele repartiu-lhe os meios de vida. Esse começo já é um pouco estranho, né? Porque em outras traduções vem assim: dá-me o que me cabe por herança. Ué, mas herança alguém tem que morrer para ter herança, não é não? Né? Enquanto você está vivo não tem herança. Pode ter doação, mas herança não, né? Então, o filho já começa exigindo do pai uma coisa que não era direito dele naquele momento, né? O pai podia dar se quisesse, mas ele não tinha direito, mas ele achava que tinha e exigiu, né? E o pai deu. E é interessante que a frase não é ele lhe deu os bens, ele repartiu-lhes os meios de vida. Repartiu-lhes, ele tinha 2 filhos. Ele repartiu pelos 2 os meios de vida. Por que a gente está frisando isso? Porque nós vamos ver daqui a pouco o simbolismo dessa frase. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante. E lá, por viver prodigamente, dilapidou seus bens. Então, ele pediu para o pai: eu quero a minha parte aqui nas suas propriedades. O pai, generosamente, magnanimamente, concedeu. E ele, então, pegou tudo que ele tinha recebido, foi para um lugar distante. E lá ele viveu de forma a gastar sem conta
até que acabou com tudo, dilapidou os seus bens, acabou com tudo, né? Quando a gente começa a ler essa parábola, nós temos várias interpretações. Algumas são da vida comum. Quem pega alguma coisa e gasta sem conta, fica sem nada mesmo, né? Então, há alguns ensinos que são diretos, assim, de imprudência, né? Coisa muito comum, né? Quando Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das aflições, que é o capítulo 5º, né, ele fala que é o bem-aventurados os aflitos, ele fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E que algumas pessoas reclamam, porque eu vim com um karma muito pesado, mesmo que não use esse termo karma, eu vim com um karma muito pesado. Se é desse tipo que gasta o que não tem, não é karma não, é imprudência, é irresponsabilidade, não é verdade? Né? Karma ele vai ter depois que ele faz isso, né? Mas ali não foi por isso, né? Então, existem causas anteriores das aflições? Existem. Causas que não vieram desta vida, que a gente vê claramente, olha, eu não fiz nada nessa vida para que isso acontecesse. Então você pensa, bom, se eu não fiz nessa, eu fiz em outra. Como algumas vezes, algumas pessoas, assim, existe às vezes uma conjuntura na vida de uma pessoa, né, em que chega alguém agregado, aí morre o chefe daquele grupo familiar e quem acaba ficando com a herança é alguém que nem era da família antes. Isso é claramente uma devolução de alguma coisa tomada indevidamente em outra vida, né? Quando acontece uma dessas coisas, eu falo, gente, mas como é que isso aconteceu? E acabou que todo o dinheiro foi parar na mão de alguém que era assim, não tinha nada a ver com a história. É uma devolução. Porque os espíritos dizem que tudo que a gente tomou indevidamente, a gente vai devolver, né? Queira ou não queira, goste ou não goste, vai devolver, né? Se devolver de boa vontade, ótimo. Se não for de boa vontade, vai devolver do mesmo jeito, né? E não vai ficar feliz, claro, né? Mas então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, por uma questão de tempo, essa parábola com relação à nossa vida, nessa faixa, nesse mundo de provas e expiações, para passar para a regeneração. Vai ser essa a interpretação principal que a gente vai dar aqui, tá? Porque ela tem a ver com a situação atual em que a gente está vivendo, né? Esses problemas todos, esse desequilíbrio, inclusive a falta de água, o problema do clima, tudo isso junto, tudo isso faz parte dessa transição, né? Então, do que isso implica na vida da gente e o que é que a gente pode fazer para viver melhor, mesmo não conseguindo resolver nenhum desses problemas de forma satisfatória, do tipo, né, voltar a ter muita água, né? Está fora das nossas mãos, né? E apesar de todo mundo falar de São Pedro, está fora das mãos dele também, né? São Pedro não tem nada com isso, né? Então, a gente talvez não volte a ter muita água, mas, assim, durante muitas vidas, né? Toda vez agora que eu vejo alguma coisa, eu me lembro de uma passagem do Divaldo, né? Porque o Divaldo é muito engraçado fazendo as palestras dele, né? Ele é muito gaiato, né? Aí ele dizendo, né, que ele um dia estava no banheiro fazendo barba. E os senhores, né, têm mania de abrir a torneira, né, e tome de fazer barba com a torneira aberta, né? E saboa, a torneira está aberta, e saboa, né? Não sei se ainda é assim, né? Mas acho que é, né? E saboa. Depois pega a gilete, passa, lava ali. A torneira continua aberta. E ele estava fazendo barba exatamente assim, o Divaldo, né? E aí, perto dele, aparece um espírito. Parênteses, né, gente? Deve ser chato toda a vida, né? Está ele lá fazendo barba no banheiro e o espírito olhando para ele. Assim, nossa, não pode ficar sozinho dele no banheiro. E ele disse que o espírito olhava assim para ele, olhava para a água, olhava para ele, olhava para a água. E ele continuou fazendo barba e olhava para ele. E ele não saía dali, só isso, olhando, olhando. Falou, posso saber por que você está olhando aqui? Ele falou assim, olha, um dia você vai achar muita falta nessa água que está escorrendo aí agora. Isso foi há muitos anos, tá certo? Chegamos lá, né, gente? Chegamos lá, São Paulo e Rio, né? E em Belo Horizonte já começou o racionamento, né? Então, a coisa tá feia para o nosso lado, né?
Então a gente vai continuar vendo. Então olha aqui, o que aconteceu? Como é que a gente interpreta esse comecinho? Nós, em algum ponto das nossas vidas, né, chegamos à nossa maioridade espiritual. E aí chegamos para aqueles que nos guiam, que aqui, na parábola é o Pai, é a figura do Pai, né? Então, o guia representa Deus, nosso Pai, mas não é Deus que fala diretamente com a gente sabe, né? Aliás, nem Jesus fala diretamente com a gente não consegue alcançar o nível dele para falar com ele, né? Então, existem os intermediários que os representam Jesus e representam Deus, né? Nesse ponto em que a gente assumiu a nossa maioridade, ficou aquela escolha. O que você quer fazer? Você quer ficar aqui mais um tempo para aprender as coisas e continuar, né, depois, ficar mais firme para sair? Não, eu quero ir experimentar. Olha, é melhor você não ir não, você ainda não está firme para ir. Não, me dá a minha parte que eu vou experimentar. Eu quero a minha liberdade. Quando a gente é cordato, a gente recebe os conselhos e acata os conselhos, né? E mesmo que não fique satisfeito, antes de desobedecer, vai conversar para saber o que está acontecendo. Mas quando a gente não é cordato, a gente se rebela, né? O adolescente rebelde, vou sair de casa, né? E aí faz o que o rapaz fez aqui. Ele saiu e, por não ter experiência, não saber administrar os bens que tinha, gastou tudo. O que é esse gastou tudo? São as vidas que a gente tem num mundo de provas e expiações. São as nossas vidas. Nós não estamos aqui hoje porque nós soubemos administrar nossas vidas passadas. Se a gente tivesse sabido administrar nossas vidas passadas, a gente não estaria aqui hoje, não é? A gente já estaria em outro lugar, às vezes, numa situação mais complicada, encarnados, que são os missionários, né? Você pega os missionários tipo Chico Xavier, né? É uma encarnação muito mais complicada do que a de qualquer um de nós, não é verdade? Mas aquele é um missionário que se sacrifica e tem elevação para suportar uma situação muito complicada durante um tempo. Mas o que o Chico desperdiçou? Absolutamente nada. O rapaz aqui é um desperdiçado, não é? Ele pegou tudo que ele tinha e desperdiçou. Olha o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Quanto alimento a gente ainda joga fora em casa? Quanto alimento a gente toma sem precisar daquele tanto? Quanta coisa, objeto a gente compra para dentro da casa da gente, inútil. Só que isso é um desperdício dos recursos da natureza. Cada coisa que a gente compra não vai surgir do nada, né? Não vai ser assim. Nós não sabemos transformar o fluido universal numa cadeira, né? Nós não sabemos fazer isso ainda. Então a gente tem que fazer o quê? Pegar petróleo, né? E tirar o petróleo ou do fundo do mar ou de algum outro lugar onde haja, né? Transformar aquilo com uma busca destruidora, poluidora, com uma transformação poluidora, porque a gente não sabe fazer as coisas sem poluir, porque a gente não pensa nisso, não é verdade? As nossas indústrias não pensam em o mal que elas podem estar fazendo, elas só pensam no bem pessoal que pode advir para elas. Isso é típico de dilapidar, isso é típico do filho pródigo, porque recebeu inteligência, recebeu capacidade, sabe fazer as coisas, mas não se preocupa. Aquele que dilapida os bens que recebe, não se preocupa, não é verdade? Ele não pensa no que vai acontecer. Eu não sei se vocês viram hoje no jornal uma notícia assim, quase que inacreditável. Diz que cientistas americanos e ingleses fizeram um estudo para a China para provar que é bom ter muito CO2 na atmosfera, gás carbônico, é muito bom. Porque se não tiver muito gás carbônico na atmosfera, a gente pode entrar numa era glacial, e aí sim vai ser ruim. Ou seja, né,
para que a gente não entre numa era glacial, morreríamos todos poluídos. Essa lógica é típica das trevas, concordam? É típica das trevas. Tá? E é coisa feita sem cuidado. Vocês vejam, nós estamos falando até agora de vida comum, não é? Porque a gente tem que viver a nossa vida comum. E na nossa vida comum a gente tem que ter atitude para que a nossa vida valha alguma coisa. Não é assim? Então, ajudar os outros é uma coisa óbvia. Agora tem um estudo também que mostra que as pessoas que são bondosas e generosas são muito mais felizes. Mas é claro, não é? Quando você faz alguma coisa boa, quem é o primeiro a sentir prazer? Sou eu. Não é? Então, a primeira que é gratificada com aquele ato sou eu mesma. Não é isso? Enquanto que, quando eu faço mal a uma outra pessoa, mesmo que eu seja uma pessoa má, né, que graças a Deus são poucos, né, então, tem muito equivocado, mas tem poucos maus de fato, né, mesmo que eu fosse má, aquele prazer é efêmero, ele só dura. É um prazer diferente, ele não dura. E se a gente pudesse estudar assim, o espectro de ondas destas coisas, a gente veria a diferença muito grande entre um e outro. E a gente veria que enquanto um harmoniza e equilibra, que é a ajuda, que é a generosidade, o outro desarmoniza e desequilibra. Se te desarmoniza e te desequilibra, em pouco tempo você vai sofrer por causa daquilo. Né? A gente não consegue ficar satisfeito, desarmonizado e desequilibrado. Isso não tem nada a ver com os problemas que a gente tem, porque problemas são típicos dessa vida aqui. Se alguém acha que não vai ter problema nenhum, esquece, porque a gente vai continuar tendo problema. Nós temos que aprender a passar por eles, sem deixar isso afetar tanto a gente, não é? Viver com serenidade em meio a qualquer tormenta. Aí é bom a gente se preparar, porque as coisas vão ficar ruins por aí, né? Assim, com pouca água. Nós somos os desperdiçados, né? Nós os brasileiros, né? Somos os desperdiçados. Aí alguém vai chegar e falar assim, olha, o seu banho vai ser de canequinha, tá? Aí a gente vai achar ruim, mas vai adiantar achar ruim. Porque se só tem água para uma canequinha, eu vou ter que aprender, né? E não é melhor para mim se eu mesma aguardar com serenidade o dia, né, ou o lugar onde vai ter mais água do que uma canequinha? Não é melhor eu ser agradecida porque eu tenho uma canequinha de água para beber, né, quando eu podia não ter nenhuma? É porque aqui no nosso país mesmo, quanta gente já não teve durante muito tempo, né? E a gente não se importou, não é mesmo? Eram eles. Agora não são eles, agora somos nós. Né? Nós, os desperdiçados, nós, os que estávamos jogando os bens que recebemos fora. Mas existe uma coisa que a gente precisa aprender. Sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo. Nisso a misericórdia de Deus não falha. A gente sempre pode voltar para a casa do Pai. Né? Então, ele diz aqui assim, Jesus usa umas figuras interessantíssimas, quer ver? Tendo gasto tudo o que tinha, o filho pródigo, sobreveio grande fome àquele país, para onde ele foi. Né? Parece que está contando a nossa história, né? Que coisa. E ele começou a sofrer privações. Quer dizer, ele foi para lá para viver à larga, chegou lá, a coisa não deu certo, né? E ele começou a sofrer privações. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país que o enviou a seus campos a apacentar porcos. Por que Jesus botou essa frase aqui? Porque para os judeus era o suprassumo da humilhação cuidar de porco. Porque porco para eles é um animal imundo. Eles tinham uma certa razão, né? Porque o porco é cheio de parasita, essa coisa toda, né? Que causa doença na gente. Né? Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né? Mas antigamente não eram. Né? Então, o que aconteceu? O Moisés queria prover a saúde do povo. O povo era muito ignorante, não obedecia a ninguém. Ele pegou, botou como preceito religioso. Não pode comer carne de porco, porque o porco é um animal impuro. Era porque ele era impuro, mas não era nenhum preceito religioso, era um problema de saúde pública. Né?
Porque as pessoas ficavam doentes com doenças que tiravam delas as forças para trabalhar. E elas então, em vez de ser pessoas válidas para o povo, elas eram pessoas que precisavam de ajuda o tempo inteiro, porque ficavam doentes o tempo inteiro. Mas aí virou um preceito religioso e passou a ser uma humilhação para o judeu e tomar conta de porco. Então aqui, Jesus coloca essa figura de tomar conta de porco para mostrar como nós, quando escolhemos o caminho só de aprendermos o que não devíamos e fazermos aquilo que dá na cabeça sem olhar as consequências, a gente vai fazer isso, vai passar fome e vai ter que fazer aquela coisa que é a pior coisa que a gente acha. Porque a gente precisa aprender a dar valor àquelas coisas que a gente tem por ajuda do Pai, por misericórdia do Pai. Então foi o que aconteceu. E diz assim, e queria fartar-se o moço, o filho pródigo, queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Quem tem animal, cuida bem do animal, né, porque o animal vale, né? Então, o servo talvez valha, talvez não valha, né? Então, não devia valer muito, porque ele estava com fome e ele queria comer a alfarroba. A alfarroba eram umas vagens adocicadas que eles davam para engordar os porcos, para alimentá-los. E o filho pródigo queria comer um pouco daquilo, porque ele estava com fome, ele sabia que aquela comida ele podia comer, né? Mas não deixavam, porque aquilo era comida do porco que valia dinheiro, ele não valia nada, tá certo? Ele não valia nada, então ele estava numa situação deprimente, né? E aí ele, depois de passar por isso tudo, vê, ele precisou de uma overdose de complicação, de dor, de sofrimento, para parar e pensar, não é? Ele podia ter pensado antes, não podia? Se ele tinha cabeça para pedir a herança para o pai, ele podia ter raciocinado antes de chegar nessa situação, mas não raciocinou, né? Mas quando as privações chegaram num ponto tal que a coisa ficou muito ruim, ele começou a raciocinar. E ele pensou assim, caindo em si, dizia, quantos empregados de meu pai se fartam de pão e eu aqui morro de fome? Ele começou a ver que o que ele tinha feito e a situação que ele estava era consequência só das escolhas erradas dele, das consequências das inconsequências dele, né? Foi isso que ele conseguiu na vida, né? Levantando-me, e aí ele começou a pensar, levantando-me, irei ao meu pai e dir-lhe-ei, pai, errei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus empregados. Aqui tem um ensinamento muito interessante, né? Ele estava na pior, né? E aí a frase, ele pensando, eu vou me levantar, isso é um simbolismo no Evangelho, né? Eu vou me levantar, eu vou sair da minha situação de vibração de baixo teor. Eu vou elevar o teor das minhas vibrações. No caso dele, como que ele ia fazer isso? Pedindo perdão ao Pai e se submetendo humildemente ao Pai, que o amava. Ele sabia que o Pai o amava, né? E ele então, ali ele resolveu, agora eu tenho que ser humilde. Quando ele começou a agir dessa forma humilde, ele saiu daquela situação de pessoa desajustada, desequilibrada, que é um baixo teor vibratório. Quando ele começou a pensar, eu preciso voltar para casa e pedir perdão para o meu pai, mas eu não estou em situação de exigir mais nada, ele então elevou as vibrações dele. Então, levantando-se, foi para seu pai. Então, ele fez a ação. Jesus explica para a gente muitas vezes que a gente tem que promover essa ação. Que a gente não tem que ficar sentado esperando assim, Jesus vem aqui me carregar, Jesus, por favor. Aquela história que tem lá no Irmão X, né? Que o homem tinha uma enchente, o homem estava na árvore, né? E pediu para Jesus, e o rio subindo. E ele pediu, Jesus, vem me salvar. Jesus, vem me salvar. Aí aparece alguém com um barco e fala, vem cá, pula aqui que a gente te pega. Não, estou aqui na árvore e Jesus vai me salvar, né? E o barco fala, bom, então vamos embora, né?
Aí chega uma outra pessoa e fala, vou jogar uma corda. Isso é uma história que está nos livros do irmão X. Vou jogar uma corda para você. Não precisa que Jesus venha me salvar. E aí, o cara vai embora jogar a corda para outra pessoa. Chega um helicóptero e fala, a gente vai descer a cestinha. Não, Jesus vem me salvar. Nisso o rio sobe e ele morre afogado. Aí ele chega no plano espiritual, e aí chega e fala, pois é, eu pedi tanto a Jesus que fosse me salvar e ele não foi. Aí o Espírito diz para ele, mas eu mandei uma corda, eu mandei um helicóptero, eu mandei um barco e você não quis nada. Então vê, essa historinha parece uma piadinha, mas ela mostra o grau de exigência da gente para aceitar ajuda. Eu só aceito ajuda se for destes atos. A gente quer continuar mandando com prepotência e com arrogância. Não é? O filho pródigo aqui, quando ele chegou, ele desceu o nível de exigência dele. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele, eu não sou nem digno de ser mais um filho seu, ser chamado seu filho. Porque ele viu que ele só fez bobagem. E que ele tinha chegado tão baixo que se o pai recusasse ele não podia falar nada. E aí então ele volta. E essa história é a nossa, gente. Que ponto é esse daqui? Esse ponto é o ponto que a gente está agora. O que os Espíritos dizem para a gente? Que nós estamos passando de expiação e provas para regeneração, não é assim? Todo mundo aqui já ouviu falar nisso, né? Quem não ouviu é o seguinte, a gente veio do mundo primitivo, que a gente era troglodita lá, né? Troglodita é como criança, troglodita é o espírito que é uma criança espiritual e precisa de ser tutelado, né? Então, equivale à primeira infância das crianças, onde ela precisa ser tutelada, ela não consegue fazer nada. Depois a gente entra no mundo de provas e expiações, que já é uma parte mais adiantada da infância e já a adolescência, né? Então, esse é o mundo de provas e expiações, até chegar à maioridade espiritual. Dizem os Espíritos, diz o Emmanuel, que a humanidade entrou na fase de maioridade espiritual quando Jesus veio ao planeta. Ele veio para poder passar a gente para a maioridade espiritual. E o que é uma maioridade espiritual? É quando a gente passa a ser responsável pelas coisas que faz, não é? Então, nós já estamos na fase de sermos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas se a gente olhar a nossa história, é guerra, é revolução, é exploração, né? É indiferença pela sorte dos outros, não é isso? Que tipo de maioridade é essa em que a gente não se ajuda uns aos outros? Em que não há essa questão de dar as mãos para ajudar. Eu tenho muita coisa para fazer, eu estou muito ocupado. É verdade. A gente às vezes está muito ocupado mesmo. E a gente tem que parar e pensar, essa ocupação que eu estou tendo aqui, ela é uma ocupação que vai me ajudar a conseguir a minha passagem de volta para o plano espiritual? Porque existe uma viagem que todo mundo vai fazer, não é? Qual é? A viagem de volta para o plano espiritual. Não vamos todos? Que a gente fica muito preocupado assim, se tiver um desastre, todo mundo vai morrer. Se não tiver um desastre, as pessoas não vão morrer, não? A gente não pensa, né? Vai morrer todo mundo do mesmo jeito. Se vai ser desse jeito ou daquele, a única coisa que a gente precisa fazer é se instruir para tirar o medo, porque o medo não é um bom companheiro, né? Eu tenho uma amiga, né, que a irmã dela foi há muitos anos atropelada ali na frente do hospital, aquele hospital da UERJ, como é que chama? Pedro Ernesto. A irmã dela era enfermeira-chefe do Hospital Pedro Ernesto. E a irmã dela estava preocupada com o atendimento aos pacientes, essa coisa toda. Aí saiu do Pedro Ernesto pensando assim naquelas coisas, atravessou a calçada e entrou na rua sem perceber que estava entrando na rua, que é muito movimentada. Foi atropelada, e aí vamos descrever a cena do lado de cá, né? Do nosso lado. O carro pegou ela subiu, né? Quando ela caiu,
ela bateu com a cabeça assim no meio-fio, e essa batida da cabeça no meio-fio matou ela, na hora. Tá. Morte horrível, né? Nossa, que coisa, né? Passou um tempo, a irmã dela era espírita, era minha amiga, é minha amiga, e aí contou, ela veio e deu uma comunicação e contou como foi a morte dela do lado espiritual. Ela disse que saiu, estava atravessando a rua assim, de repente ouviu aquele barulho, sentiu aquele baque e percebeu assim, nossa, estou subindo, né? E disse que foi assim, em câmera lenta, subindo, né? E depois começou a cair assim, eu disse que olhando aquilo, pensando, gente, o que é isso? Coisa mais esquisita. E caiu nos colchões macios, né? E ela já tinha desencarnado. Então vocês vejam, né, que o que acontece do lado de cá não corresponde ao que acontece do lado de lá. E isso inclui o lado mal, tá certo, gente? Não vamos falar só do lado bom, não, vamos ser bem realistas. Porque tem um outro relato de uma pessoa que, que maravilha, morreu dormindo, né? Teve um infarto, né? Mas do lado de cá o corpo pifou de repente. Do lado de lá a pessoa ficou se debatendo porque não conseguia respirar, porque, sabe? Porque não estava preparado para morrer. Tinha medo de morrer. Gente, faz sentido a gente ter medo de uma coisa que vai acontecer de fato? Fatalmente. Se tem uma coisa que a gente pode usar a palavra fatalmente é essa, não é? A gente vai desencarnar. E é uma coisa interessante também que, né, que os nossos cientistas vivem procurando a imortalidade, né? Mas, gente, nós já somos imortais. Eles não vão achar, porque nós já somos imortais. Quando eles acharem esta imortalidade que já existe, esse problema acaba. Porque o corpo é perecível. É por isso que a ressurreição não faz o menor sentido quando é falar que vai juntar, né, de novo. Quando a gente morre, né, o que acontece com o corpo? O espírito sai com o perispírito e o corpo se desmancha. Os átomos, as partículas atômicas, as partículas subatômicas vão para todo lado. Vão até o nível do fluido universal. Como é que junta isso de novo para ressurgir o mesmo corpo? Os espíritos são muito firmes em dizer que isto não acontece. Né? Não é assim. É porque a gente entende a ressurreição do jeito errado, né? O que é a ressurreição? A gente reencarna, entra no corpo, não é? A gente desencarna e ressurge do lado de lá. Né? É simples, né? Mas ninguém fala isso desse jeito. Né? É tão simples, mas quem ensinou isso é Jesus mesmo. Né? Que foi o que ele fez, não é isso? Ele encarnou e depois ressurgiu. Não é essa a história de Jesus, né? A ressurreição dele, não é? Mas para a gente entender estas coisas, a gente primeiro tem que parar e pensar e exercitar uma coisa muito importante nas nossas vidas que a gente está deixando passar. A confiança em Deus, nosso Pai. A gente tem que exercitar essa confiança absoluta em Deus. E essa confiança, ela tem que ser exercitada nas coisas pequenas do dia a dia, para ela estar bem firme nas coisas grandes que venham a nos acontecer, né? Eventualmente, não acontece para todo mundo, né? Muita gente tem uma vida normal, desencarna normalmente e pronto, né? Alguns participam das chamadas tragédias, né? Tudo que acontecer para a gente tem que dizer, Pai, eu te agradeço. Nesse momento eu não estou entendendo por que isso está me acontecendo, né? Mas eu sei que é bom para mim. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter certeza absoluta, é que tudo que vem para nós é bom para nós. Vem porque aquilo é o melhor para que a gente mude de estágio. Né? Às vezes a gente está num estágio e precisa tirar alguma coisa que está ali segurando a gente naquele estágio para passar por outro. Só que num mundo de provas e expiações, estas coisas não são assim, não é prêmio da Mega Sena, não é esse. Né? Se vier o prêmio da Mega Sena, vem alguém junto para fazer alguma coisa que não deve com o prêmio da Mega Sena. Né? É sempre alguma coisa da qual a gente não gosta ainda, porque não entende. Uma doença, né? Um problema na família, alguma coisa assim. Uma perda de um emprego. Né? Quantas vezes a gente vê perda de emprego? A gente já teve aqui no Brasil, né, épocas assim de
executivos sendo desempregados, né? E eu me lembro de uma situação em que uma pessoa contou para a gente assim: eu perdi o meu emprego, eu era executivo de uma empresa muito importante, né? E agora a minha família não admite que eu dê a eles isso menos. E era naquela época, isso foi há muito tempo, naquela época que os telefones valiam muito dinheiro, né? E essa pessoa tinha assim, uns 5 ou 6 telefones. Né? Escuta, vende alguns dos teus telefones, né? Você não vai ter despesa e ainda vai ter alguma coisa, né? Não, porque isso diminuiu o status dele, né? É assim que a gente dilapida os bens, porque a gente está falando daqueles talentos que Deus nos deu, né? Através de Jesus nos concedeu para que a gente pudesse se desempenhar melhor, né? Para que a gente pudesse ajudar os outros, porque o talento ele não vai servir só para mim, não adianta. Ele tem que servir para todo mundo. Aí então, o filho foi para o pai, né? E olha que interessante, o pai sabia que o filho estava vindo. Quando o filho fez o primeiro movimento de vir, levantou-se para vir, o pai percebeu e foi ao encontro dele. E o pai, então, correu e o abraçou, né? E o filho disse: pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Então, esse simbolismo é muito interessante, porque ele saiu dali, acabou com tudo que tinha, fez uma porção de coisas erradas, né? Assim, voltou feito um fracassado, né? Mas o pai não mudou uma vírgula no tratamento dele. Então isso é para mostrar para a gente que Deus, nosso Pai, é assim. A hora que a gente resolver voltar, a gente vai ser recebido assim, com uma túnica para mostrar a nossa condição de filhos, né? De anel para mostrar que a gente pertence àquela família, e sandália para mostrar para a gente que a gente tem um status, né, naquela família. Não é uma pessoa qualquer que ninguém liga. Isso é um simbolismo para dizer que a gente é recebido de volta como filho. A gente já parou para pensar que Deus criou cada um de nós, conhece cada um de nós, e através de Jesus providencia espíritos para cuidar de cada um de nós, para que a gente jamais se perca completamente, para que a gente sempre possa voltar, sempre tenha um resgate. A gente e qualquer outra pessoa, no momento em que a gente entende isso para a gente entende para os outros. E aí a gente não despreza mais as outras pessoas. Porque um grande problema nesse mundo é o desprezo pela outra pessoa, né? Quando você despreza a outra pessoa, você está fazendo com que ela, a autoestima dela abaixe. E isso não é próprio de um filho de Deus. Você está contrariando uma lei de Deus muito complicada. Vai ser chamado a responder por isso, porque você fez uma pessoa achar que ela não era digna de ser filha de Deus. Ninguém deu esse poder para nós, ninguém. E é assim, é dessa forma, fazendo estas pequeninas coisas, respeitando as leis de Deus, respeitando os outros. E respeitar os outros não é o que as pessoas acham, passar a mão na cabeça, de jeito nenhum, tá certo? Muitas vezes é cercear, mas é cercear se dando ao trabalho de acompanhar, de orientar, de ajudar e, eventualmente, de deixar sair feito aqui. Por mais que doa no coração de pais e mães, deixar sair, né? Mas estando aberto a qualquer volta, sem exigência, sem cobrança, só ajudando. Porque não tem nada melhor do que dar o exemplo de generosidade. Como é que você quer que outra pessoa seja generosa se você não é com ela? Você exige dela que ela seja generosa, mas você não é com ela, né?
Você exige que ela tenha bondade, mas você não é bom com ninguém. Não pode, não faz sentido, não é verdade? Outra coisa, se eu não sou generosa, que tipo de ambiência eu crio à minha volta? Uma ambiência mesquinha, não é? Essa ambiência, ela é do tipo que capta simpatias ou antipatias nas pessoas. Ela vai ser, aquela, sabe, porco-espinho? Vai espetar. Né? Se tiver outros igual, vai ser aquele terror, né? Espetando. E a gente vive assim, igual porco-espinho. Não pode ficar um perto do outro, porque um machuca o outro. Por isso, gente, que nas nossas favelas as coisas dão tão errado. Né? Você não pode amontoar porco-espinho daquele jeito. Tinha que ter uma certa distância física. Tinha que ter uma certa distância física para se machucar menos, que ficava mais fácil, né, de se recuperar daquela situação de porco-espinho. Mas né, as coisas elas têm uma coerência, mesmo ruim. Né? E para quem não liga para nada, para quem é indiferente a tudo, para quem acha que existem as subpessoas, né? Existem as pessoas e as subpessoas, faz isso, dá no que a gente vê aí. E, eventualmente, tem aquela troca de lugares, né? E a gente nasce lá, né? Numa encarnação, né? E vai ser porco-espinho igual todo mundo, não é? Para quando voltar para o plano espiritual, perceber, olha, aqueles que eu desprezei tanto, agora eu entendo por que eles são assim, porque a vida deles é dura demais e eles não têm firmeza, não têm suficiente confiança em Deus para sair daquilo ali. Obrigada. E aí, então, o pai faz uma festa, mata um bezerro, né? E aí, o que acontece? O outro filho tinha ficado em casa, não é? Então, ele era bom? Não, ele só estava em casa, né? Se ele era bom ou não, a gente vai ver agora. Quando ele estava no campo e ele vê aquela movimentação, ele diz assim, o que está acontecendo para um servo? Ah, o seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Vai lá que ele está te chamando. Não, não vou entrar não. Porque eu fiquei aqui a vida toda com ele e ele nunca deu uma festa para mim. E aí você vê, né, que mesmo quando a gente opta por ficar em boa companhia, né, mais ou menos feito a gente opta por vir estudar, né, por vir trabalhar, mesmo assim você pode deixar o seu coração se encher de fel, não é verdade? Você pode fazer as coisas todas, você pode ajudar, você pode fazer tudo, mas com o coração cheio de fel, não é? Porque a gente é de provas e expiações. E aí o pai fala para ele, olha, tudo que é meu é teu. Então o pai explica para ele, olha, não se sinta assim, mas você não pode ter exclusividade do meu amor. Mas nós somos exclusivistas, né? Para tudo, na verdade, para tudo. Né? A gente quer, tá bem, pode ser agradável com os outros lá, mas a preferência tem que ser minha. Né? Isso não traz felicidade, não é? Quando eu quero isso, eu tenho alguma chance de ser feliz? Porque eu estou colocando a minha felicidade na dependência do que outra pessoa vai fazer, não é? Se ela me preferir a tudo e a todos, eu vou ser feliz. Só que se ela não preferir, eu vou ser infeliz. Que controle eu tenho sobre isso? Nenhum, não é? Nenhum. Então não é nem mesmo inteligente. Não é? O Emmanuel tem umas páginas que ele, do livro Fonte Viva 1, eu só vou ler, o outro é do Palavras de Vida Eterna. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Vocês já viram como é que a gente faz oração? A gente dá um monte de ordens para Deus e para Jesus e para qualquer santo, para que a gente reze, né? E a gente diz para ele, olha, eu quero tal coisa, mas quero assim, 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 assado. E se não for assim, que em geral não é, a gente fica muito bravo. E em geral a gente fica muito bravo, porque não é assim, né? Porque eles não atendem a gente no que não é bom para a gente. Não é porque a gente exige que a gente vai ser atendido, né?
quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Descer ao abismo é quando a gente traz as trevas para dentro do coração da gente. A gente não precisa ir a lugar nenhum. É trazer as trevas para dentro da gente. Aí a gente desce ao abismo das ondas de baixa vibração. É quando a gente começa a fazer muita exigência. E quando as pessoas dizem assim, deixa passar, é melhor deixar passar. É mesmo, é muito melhor. A vida é muito mais feliz quando a gente deixa passar. Mas não é um deixar passar de indiferença, não é isso. É saber que em alguns momentos você não vai conseguir fazer do jeito que você quer fazer. E se você não conseguiu fazer, examina o que aconteceu, vê se há alguma outra coisa para fazer ou só esperar. Porque existe uma outra coisa que a gente precisa lembrar sempre. No processo, o problema é nosso, o trabalho é nosso, o esforço é nosso. Mas o resultado pertence a quem? A Deus. O resultado, Deus é quem sabe qual vai ser. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Nós hoje estamos na retaguarda. E a gente, nessa situação atual, para viver bem, nós temos que sair da retaguarda e avançar para dominar a situação, não dominando os outros, mas para poder fazer tudo aquilo que nós pudermos fazer para amenizar a nossa situação e a dos outros. Aperfeiçoamento pede esforço, mas a gente gosta de uma encostadinha aqui, outra ali, não é? Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer agora. Nos momentos de maior aflição, vamos lembrar aquela passagem de Jesus que está em Mateus, em que ele diz, e que foi citado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou ela lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos auxiliarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que Jesus nos abençoe a todos.